Paz do Senhor Jesus a todos os estimados irmãos e irmãs. Vamos nesta noite, meus queridos, estudar a lição de número 10, mesmo que de forma resumida. A lição de número 10, que traz como título Jesus cura hoje. O nosso textuário é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. A nossa verdade prática da lição nos diz assim: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. E a leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos da Palavra de Deus. A primeira parte em Isaías 53, versículos 4 até o 6. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8, 16 ao 17. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Meus prezados, vamos logo agora para o corpo da lição. E, como já falei, a aula ela é resumida. É a primeira experiência que eu estou tendo nesse formato de aula, então nós vamos fazê-la de forma resumida. E no primeiro tópico da lição nós temos a cura divina na Bíblia, e destaquei esses três aspectos que também são eles os subtópicos do tópico 1. O primeiro aspecto, saúde pública, a prevenção de doenças e as curas de Jesus. É sabido no Antigo Testamento que as doenças, a cura para essas doenças, ela dependia diretamente de Deus, requerendo, portanto, aí uma ação por parte dos filhos de Deus quanto ao cumprimento das ordenanças do Senhor. E aí, nesse aspecto de saúde pública, a gente aborda como é essa saúde do povo de Israel naquela época, né? Então a gente frisa que era dependente mesmo de Deus e de uma relação aí que o povo de Israel deveria ter com o Senhor. Percebemos de forma clara quando em Êxodo 15, 26, o Senhor diz para o povo de Israel: se ouvirdes atentamente, se fizeres o que é reto, se inclinares os seus ouvidos aos mandamentos, se guardardes os estatutos, aí vem a promessa: nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, esse é um aspecto, a saúde do povo de Israel, ela dependia exatamente de Deus e dos israelitas cumprindo a palavra do Senhor. Não é à toa que a gente vai perceber que algumas enfermidades vinham sobre o povo de Deus como forma de punição por não cumprirem a vontade de Deus.
E em Jeremias nós temos algumas expressões bíblicas também quanto a este assunto. Mas vou sintetizar com a própria frase da lição que diz assim: o remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então, naquela época, a sociedade de Israel, mesmo que em outras nações vizinhas, o remédio para as doenças delas estivessem em seus médicos, contudo, em Israel era diferente. A saúde do povo israelita estava em Deus. No que tange à prevenção de doenças, destacamos aqui os capítulos 15 e o capítulo 17 de Levítico, pois estes capítulos aludem em suas informações aspectos preventivos que, uma vez descritos ali, ou cumprindo o povo que ali estava escrito, percebemos por inferência que a finalidade das ações requeridas visavam evitar que as doenças chegassem ou encontrassem lugar. E friso em especial o capítulo 15 de Levítico por se tratar de um capítulo que rege a relação das pessoas com alguém que de sua carne saiu sangue, portanto imundo em função disso. E aí, o corpo do capítulo, o corpo textual do capítulo, ele vem regendo exatamente isso. Quem tocar na pessoa cujo sangue estava saindo pela carne, ou quem tocar em algo que ele tocou também ficaria imundo. Então tudo isso a gente percebe que é uma prevenção para que, tendo a pessoa cujo sangue sai de sua carne uma doença, essa doença não fosse transmitida, repassada para um outro. Então, os aspectos em sua essência é percebido como que sendo de prevenção. E como estamos tratando de cura divina na Bíblia, e chegamos às curas de Jesus. E o que a gente vê, e aqui eu vou fazer só um paralelo comparativo, quando nós introduzimos esse tópico falando de saúde pública, dando ênfase que Deus curava o povo, ou que a saúde do povo dependia diretamente de Deus, e focamos também esse aspecto da relação, e não deixa de deixar uma margem para a gente perceber como que eu vou colocar a palavra meritório, né? Então, já que eu estou cumprindo a minha parte, eu não vou adoecer, porque Deus está prometendo saúde para mim. E aí, neste caso, quando chegamos em Jesus, as curas que Jesus realizou no povo, ela surge em um cenário que é uma antítese desse cenário inicial que se aborda a forma como o povo de Deus era curado no Antigo Testamento. Por que falo isso? Porque com Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele se compadecia do enfermo e ele curava o enfermo. Então, percebemos aqui que a misericórdia, a bondade, a compaixão de Deus, ela estava à frente e não exigindo, portanto, uma postura ética, moral ou uma mudança de vida por parte do doente. O Senhor Jesus chega e, por obra e misericórdia de sua parte, ele efetua a cura nas pessoas enfermas. Verdade é que também há aspectos da cura de Jesus em que ela está associada a uma ação do doente. Como, por exemplo, as frases que Jesus cita: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Traz para nós esse cumprimento
por parte do enfermo, como que ele tendo expressado fé, ele tendo acreditado. Claro que é um aspecto atrelado às curas de Jesus, porque aspectos outros há, em que Jesus cura por soberania, por decisão, por compaixão, por misericórdia. E assim tem sido as curas de Jesus no Novo Testamento. Temos também, no segundo tópico da revista, ou deste assunto, um aspecto que destaco aqui, não sendo ele o título do tópico, mas destaquei para frisar que quando estamos falando de cura, essa cura caminha junto com a salvação, ou salvação e cura caminham juntos. Coloquei nesta imagem a inspiradora imagem, porque diz de um paralítico que foi conduzido por mais 4 pessoas até o local onde Jesus estava, e aí não tendo espaço por onde eles entrarem, eles abriram um buraco no teto e desceram o paralítico em sua cama. Então, para dar sequência e falar acerca dessa imagem de fundo, salvação e cura, cito que existe uma ótica divina na ordem das necessidades. Isso porque ao portador da enfermidade, pode ele descrever como sendo a cura física o seu maior problema, ou a sua maior necessidade, melhor, de ser curado fisicamente, uma vez que a enfermidade é o maior problema. E esse cenário, com a participação e fala de Jesus, traz para nós uma ordem das necessidades e, portanto, ordem de prioridades. Que cito o Salmo 103, verso 3, para corroborar esta fala. Pois neste Salmo 103, verso 3, é Ele quem perdoa, é Ele quem sara todas as enfermidades. Ele perdoa e Ele sara. Aqui, por uma questão de associação com o texto, e fala de Jesus, texto do paralítico de Cafarnaum, intensifico de que existe uma ordem neste Salmo 103 que vale o destaque. Primeiro, a ação perdoadora. Pois a ação perdoadora, ela está ligando elementos do fato histórico à redenção, à salvação da alma, que também está enferma, que também precisa de cura. No entanto, esta salvação, esta cura da alma, estava longe do olhar perceptivo do doente, do enfermo. Mas é Ele quem perdoa. Depois é Ele que sara todas as enfermidades. Aí nesse aspecto estamos lançando luz sobre a enfermidade física. Daí, quando o paralítico é descido até a presença de Jesus por uma corda que desce paralítico e cama ao mesmo tempo, o texto vai dizer que as expressões de Jesus não eram expressões dirigidas à enfermidade ou para resolver o problema da enfermidade física, mas foram palavras que direcionaram, ou que tornou claro para nós, os leitores, hoje, que a direção do olhar de Jesus no critério ordem de necessidade ou ordem de prioridades estava exatamente na doença da alma do paralítico. Por isso que Jesus usou a expressão: filho, perdoados são os teus pecados. A efetividade ou resultado
deste comando de Jesus na vida do doente é salvação. Alma perdoada, alma regenerada, alma curada, alma salva. Por consequência, veremos a cura da enfermidade física que surgiu na vida do paralítico mediante a censura, as críticas feitas por fariseus a Jesus, e Jesus diz para os fariseus o que é mais fácil dizer para o paralítico: filho, perdoados são os teus pecados, ou dizer para o paralítico: levanta e anda. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, Jesus disse para o paralítico: levanta-te e anda, toma teu leito, levanta e anda, vai para a tua casa. Estou fazendo a linguagem coloquial nesse sentido. Então, a gente vê de forma clara que a cura física, ela vem depois da cura na alma, depois do perdão. Por isso, salvação e cura caminham juntas. Devem assim ser. Não estamos com isso abrindo aspas e fechando aspas para deixar nas entrelinhas a ideia de que hoje Jesus só cura os que já são salvos. Que a relação de cura de Jesus hoje acontece numa dimensão em que envolve somente se uma pessoa salva. Não, não é isso que a gente está afirmando. Por uma questão de necessidade, de prioridade e daquilo que realmente importa, o foco deve ser salvação e cura caminhando juntos. Salvação e cura caminhando juntos. Porque, do ponto de vista prático, meus queridos, o que tem de pessoas que são tocadas por Deus e recebem uma cura no seu corpo físico. No entanto, são pessoas que se afastam, se mantêm afastadas de Deus, de Jesus, mesmo tendo dele recebido uma cura. E aqui não precisamos de citar tantas passagens e vamos focar apenas na cura dos 10 leprosos. Jesus curou os 10, mas apenas um retornou para lhe dar graças, para reconhecer o feito, render adoração àquele que o curou, dando evidências, sinais de que ele foi tocado na alma, foi tocado no espírito e também foi curado. Os demais não. Os outros 9 seguiram com sua vida e, dissociado, claro, da ética que a gente tem aqui por compreensão, que deveria acompanhar, ou que deveria se gerar no coração grato, uma vida que segue a Jesus em gratidão ao que ele fez. O que a gente lembra também do paralítico lá que estava na Porta Formosa, quando ele foi curado pelos apóstolos do Senhor. Então a primeira coisa que ele faz, depois que se levanta, é entrar para dentro do templo. Entrar para dentro do templo traz-nos a ideia de se relacionar com Deus. Tá? Porque ele poderia, depois de curado, se afastar do templo. Mas não. Ele entra para dentro do templo. Isso é relação com Deus. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Então, salvação e cura devem caminhar juntos. Chegando já ao final dessa nossa aula resumida, nós temos a cura divina e os desafios atuais. Esse terceiro tópico ele é interessante porque a abordagem de seu conteúdo traz a evidência de algumas leituras equivocadas que crentes têm, pessoas que não são crentes também têm, frente às enfermidades e às enfermidades em um determinado grupo específico de pessoas. Mas vamos falar mais do que isso.
Os desafios atuais dentro dessa temática residem no fato de nós termos que saber a natureza das doenças, né? Isso é muito importante, saber qual a natureza da doença. Porque às vezes a ofensiva ou o ataque, ou a metodologia é empreendida quando estamos lidando com a doença, exige que tenhamos uma leitura contextual da própria doença. Então, é importante que saibamos a natureza das doenças, até para termos uma abordagem mais correta. Particularmente, quando eu sou chamado para atender a uma pessoa doente, eu gosto de conversar um pouco primeiro para entender, diante a fala e descrição da pessoa, entender, perceber onde que a doença está ancorada. Porque nós podemos classificar as doenças, conforme suas origens, em 3 macros divisões, como sendo a física, a emocional e a espiritual. Então, é importante saber onde se origina essa doença. Se ela é de natureza física, se ela é de natureza emocional, se ela é de natureza espiritual. Porque a depender da origem, da natureza, o tratamento ele tem de ser diferenciado. Então isso é muito importante. Não vou me aprofundar nesses aspectos, repito, o tempo ele é abreviado, mas é importante, é um desafio atual nós sabermos a natureza da doença. Até também para que a gente venha dirimir ações que aparentemente elas podem ser censuradas. Perceba, quando alguém recorre ao pastor da igreja ou ao irmão dizendo: eu estou doente, ore para que Jesus me cure. E aí quando o dirigente da congregação, o pastor, o irmão que ouviu e percebeu que a doença ela é de natureza psíquica, emocional, ele poderá nortear via conselho que a pessoa procure um profissional da área de psicologia, a depender da gravidade, psiquiatria. E isso poderá brotar na mente daquele que procurou de imediato a ajuda espiritual, a cura, né? O milagre, uma censura. Não, eu fui lá o pastor, fui o irmão, mas acho que eles têm uma fé muito pequena porque mandou foi que eu procurasse um psicólogo. E aí a gente pode enfrentar leituras desagradáveis como esta. No entanto, tal conselho, tal norteamento, ele não é desconexado de sentidos bíblicos, porque Jesus disse que quem necessita de médicos são os doentes. Então, a doença, o seu tipo de doença, poderá fazer com que você necessite de um profissional da área. O que não se exclui a oração. No entanto, esta oração ela precisa ser seguida de uma ação de um profissional da saúde. E isso não diminui a fé, o conjunto de crenças no sobrenatural, não. Devemos colocar em mente que Deus usa os homens como agentes do milagre, agentes de cura. Então você pode ir a um profissional médico e Deus usá-lo para curar a doença. Então cito essa dimensão para que a gente venha perceber as leituras que se tem dentro desse aspecto, né? Então é importante a gente saber da natureza dessa doença.
Conforme slide aí, não será uma possessão isso? Por que destaco esse slide? Porque é um desafio atual que nós não confundamos doenças com possessões malignas. Tá? Não podemos confundir doenças com possessões malignas. E às vezes, quando o problema ele é de ordem emocional, a linha que separa essa doença de ordem emocional da leitura de um problema de ordem espiritual é muito tênue, é muito fina. E de repente, o irmão ou a irmã poderá estar tratando de alguém como se este ou esta estivesse possuídos por demônios. E isso seria trágico, seria um desastre para alguém que está doente ser tido como possesso de demônio. Não é nada interessante. E às vezes, por inexperiência ou por faltar sabedoria, poder-se-á estar impondo as mãos e expulsando demônio onde não existe demônio para ser expulso. Pensemos bem nisso e mergulhemos um pouco mais no estudo da palavra para receber de Deus capacitação para discernirmos os espíritos e saber quando é uma doença de ordem emocional e quando é uma doença que é fruto de uma opressão maligna, de uma possessão. Cito isso de forma resumida, mas já tornando claro que existe uma demanda para nós. Qual é a demanda? A de buscar a Deus e nos capacitar para termos de Deus o discernimento, para não estar confundindo doenças com possessões malignas. Por fim, essa pergunta, ela é crente? Ele é crente? Por que isso? Porque, queridos irmãos, existe uma leitura errônea, equivocada, que afirma que crente não pode adoecer, que crente doente é inadmissível, que um crente doente ele está em pecado, que crente doente, sintetizo, não pode adoecer porque Jesus levou todas as nossas enfermidades, levou sobre si. Então existe essa leitura equivocada, que crente não pode adoecer. Então, ela é crente. E qual a diferença? Qual é a importância dessa pergunta? Não, a pergunta faz sentido porque na mente do interrogador, o crente não adoece. E aí, meus queridos, isso não é verdade. Crente adoece. Crente adoece e morre da doença. Temos várias passagens bíblicas que apresentam grandes homens de Deus que adoeceram. Pessoas outras que conviviam com eles que também estavam doentes. Vamos analisar de uma forma lógica e fria. Existem muitas formas que resultam em morte. E um dos agentes que faz com que a vida física termine e a morte chegue, enfim, a chegada da morte é fim da vida física, é a própria doença. Vamos eliminar as doenças para ver. Então, as pessoas morreriam de que forma? Assassinadas? Por catástrofes naturais, acidentes de trânsito, seriam esses os únicos mecanismos? Ora, gente, não faz sentido. Então a doença, ela também acomete o corpo físico do crente. O crente também adoece. Essa é uma verdade bíblica. O crente também adoece. O crente também enferma.
Aproveito aqui até dentro, já que o tema fala de desafios atuais, nós estamos nesse desafio que é atual e que abarca o mundo inteiro, que é a pandemia, a Covid-19. Quantas pessoas, no meio de milhões já vitimizadas no mundo inteiro, quantas pessoas professavam a fé em Jesus e também foram vitimizados, foram mortos? Você conhece vários. A mídia destaca no Facebook, seja lá qual mídia social você acessa, mas talvez você já tenha visto a notícia: pastor fulano de tal morreu, cantora fulano de tal morreu. Tudo no meio da seara dos crentes. Isso vai te deixar estupefato? Não, não. É crente sim, porque crente adoece. Crente adoece. Tá bom? Crente adoece. Meus queridos irmãos, nessa aula resumida, espero que tenha contribuído com vocês. Hoje nós deveríamos estar no templo, mas não foi possível, não será possível devido ao lockdown. Então resolvi fazer essa breve aula aqui com esses slides. Que Deus abençoe o meu irmão e minha irmã de forma grandiosa. E tem um hino da nossa harpa cristã que fala acerca da cura, né? Vou cantar só um pouquinho aqui. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. O seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.